debates tem o título genérico Reaprender a Democracia. A ideia surgiu de uma reunião que foi agendada pelo António Pedro Douros, que é professor do ISCTE. A partir dessa reunião procurámos constituir uma plataforma que demos o nome de POD, Plataforma Outra Democracia. E, no âmbito dessa plataforma, agendámos esta série de debates, que serão 4, numa primeira instância. Hoje é o primeiro. Hoje vamos debater, a pergunta que lançamos é: ainda vivemos em democracia? Depois, em abril, dia 28, teremos um segundo debate, em que procuraremos debater a questão como seremos um país economicamente viável. Serão oradores o Carlos Vargas, que está presente, e o Sandro Mendonça. Depois, em maio, no dia 19 de maio, a questão será: somos mesmo um Estado de Direito? Serão oradores o Paulo Ferreira da Cunha e o José Preto. E, finalmente, em junho, no dia 16 de junho, o tema será Desígnios para um mundo pós-globalização. E serão oradores Fernanda Acosta, a Sofia Leopard e a Margarida Agostinho. O MIL associou-se desde logo a esta iniciativa e isso não nos deve surpreender. Apesar do enfoque central do MIL ser a convergência lusófona, o reforço dos laços entre os países lusófonos, no plano cultural desde logo, mas também no plano social, económico e político, muito inspirados por Agostinho da Silva. Não obstante esse enfoque lusófono, o MIL, na sua declaração de princípios e objetivos, tem também como objetivo primacial a defesa da democracia e, inclusivamente, temos já defendido algumas propostas que, a nosso ver, têm esse horizonte em vista. Lembro, nomeadamente, uma petição que lançámos e que será em breve entregue na Assembleia da República, que defende listas independentes que possam concorrer à Assembleia da República. A nosso ver, apesar dos partidos serem importantes, não pomos isso em causa, julgamos que esta democracia se está a tornar cada vez mais uma partidocracia, que essa democracia está a ficar refém dos partidos e uma das formas, a nosso ver, de oxigenar a democracia e até de obrigar os partidos a uma prática regeneradora seria permitir isso mesmo, candidatos independentes à Assembleia da República. Entre muitas outras iniciativas que o MIL tem tomado e defendido em prol desta regeneração da democracia. E esse, como sabem, o grande tema de hoje. Ainda vivemos em democracia. Mais do que responder a esta questão, queremos também lançar algumas ideias, propostas, no sentido de regenerar essa mesma democracia que todos nós defendemos. Convidamos duas pessoas, Manuel Vilaverde Cabral e Miguel Serras Pereira, que dispensam a apresentação. Carlos Vargas, que estará presente no segundo debate. Portanto, o modelo, como foi antecipado, é o seguinte: cada um dos oradores fará uma alocução inicial, de cerca de 15 minutos, depois haverá um debate. Quer as intervenções iniciais, quer o debate serão gravados e depois colocados nas nossas plataformas, quer do POD, quer do MIL. Recordo que o MIL tem já mais de 10 milhares de aderentes em todo o espaço lusófono e os debates que nós gravamos são sempre muito vistos por esse mundo fora e depois dão aso a debates que se prolongam na internet. Certamente será também o caso de hoje. Passo então a palavra. Primeiro a falar eu. Miguel aceitou gentilmente abrir as hostilidades. A amizade obriga. Boa tarde a todos. Eu tenho, parece que é um quarto de hora, vou tentar até falar menos. Estamos um bocadinho atrasados, tendo em conta até que a democracia, em certo sentido, é a praça da palavra, não é?
dá o primado à palavra e à palavra igualmente partilhada, à palavra sem privilégios, abrindo um espaço em que, independentemente de todas as diferenças que existem entre os indivíduos que constituem uma sociedade humana, há, para um efeito convencional e formal, de igualdade entre eles, de onde que a palavra de cada um vale à partida tanto como a do outro e só se distingue ao triunfo sobre a do outro, em virtude do seu poder de persuasão, da argumentação, do dar conta e razão que apresenta das suas posições. Podemos partir daqui para chegar à ideia de se vivemos ou não em democracia, ou se vivemos ou não democraticamente, ou que é isso de viver em democracia, para uma, não direi uma definição no sentido estrito, mas uma definição entre aspas de democracia, seria a divisa de uma sociedade democrática, seria nós somos aqueles que se dão as suas próprias leis sabendo que o fazem. Há por trás do regime de sabendo que o fazem, assumindo a responsabilidade e a liberdade de o fazer. Há por trás da ideia de democracia, do projeto de democracia, uma filosofia não profissional, uma filosofia implícita, uma espécie de reflexão que nos diz que, ou a convicção de que os seres humanos, as sociedades, se dão sempre as suas próprias leis. Embora só em certas sociedades e a partir de certo momento assumam essa responsabilidade, assumam essa aspiração à maioridade, que é reconhecerem que o fazem. Tradicionalmente, alijam essa responsabilidade sobre os antepassados, os deuses, as leis naturais, os determinismos de toda a espécie, inclusivamente os chamados determinismos históricos, que no fundo são a negação da história, são a fixação da história em meia dúzia de princípios determinados que permitem de alguma modo antecipá-la e fazer da história qualquer coisa como uma pescada que antes de ser já o era. Na democracia há, pelo contrário, este sem fundo, esta incerteza, esta indeterminação de que as condições, não é que as condições sociais ou as condições herdadas não existam, não é que a natureza ou as condições naturais não existam, não é que não haja toda uma série de determinismos, mas que eles não nos ditam uma lei, que a lei é responsabilidade, que a lei humana é responsabilidade humana. Neste sentido, eu digo várias vezes que a democracia é ateia, não que exija que os cidadãos sejam ateus, obviamente eles podem ter as suas crenças, mas a lei que se dá não é a lei divina, e a democracia recusa-se a sacralizar ou a atribuir a Deus as leis que se dá a cada momento. Daí que seja o regime da indeterminação ou da incerteza e um regime de adultos, ou que exige uma condição adulta, porque nós damos as leis, temos que as respeitar, ao mesmo tempo que aprendemos, e isso faz parte da ideia democrática, aprendemos a criticar, a ter distância em relação às próprias leis que temos. A democracia seria o regime em que a instituição da sociedade integra em si própria ou pôr-se em causa, o interrogar-se permanentemente sobre si própria. Um dos meus autores favoritos, o meu autor favorito, o Castro Ariadis, tem esta frase belíssima que resume muito bem o pensamento dele e que eu estou aqui a dizer, que é: a sociedade justa é aquela em que a justiça está permanentemente em aberto, em que a questão da justiça está permanentemente em aberto, em que a lei não é definitiva e em que a lei é reconhecida como obra de criação nossa. Um outro filósofo que não é habitualmente tido como um filósofo da democracia, mas antes do regime moderado, que era Aristóteles, dá-nos a definição de cidadão que convém especialmente à definição também do regime democrático, tal como eu estou a pensá-lo. Ele diz que o cidadão é aquele que é capaz de governar e ser governado ao mesmo tempo, que é em simultâneo capaz de governar e ser governado. Isto é a ideia fundamental da democracia, que ajuda a responder se vivemos ou não em democracia. Nós estamos muito longe desta cidadania governante, que é a definição clássica da democracia e que é também, de algum modo, ecoa na definição também histórica muito mais tardia da democracia como o poder do povo exercido pelo povo e para o povo, não é?
pronto, da Revolução Americana. Tal como na Revolução Americana, contra a Inglaterra, os insurretos disseram que não aceitamos impostos sem representação, sem poder eleger deputados. Digamos que a divisa de uma sociedade democrática seria: não aceitamos ser governados sem participarmos no governo. Isto é a ideia, isto para mim é aqui que é o ponto forte que permite de algum modo responder à questão que me é posta. Não vivemos numa sociedade democrática, embora vivamos numa sociedade historicamente marcada por conquistas democráticas, por um movimento secular, multissecular de reivindicações democráticas, e que foi fortemente infletida nesse sentido, num sentido democrático. Hoje, no entanto, esse movimento democrático, eu não digo o movimento democrático no sentido de um partido ou mesmo ou de um conjunto de partidos ou de ideias, digo o movimento democrático da própria sociedade, a diversidade dos movimentos sociais, das reivindicações que surgem, parece-me bastante atenuada. Nós hoje corremos o risco não só de não viver em democracia, ou não chegarem a ter conquistado a democracia, como no sentido da ideia democrática tender a sucumbir. Uma das razões é que o poder político se torna cada vez efetivo, torna-se cada vez menos explícito. Quer dizer, em boa parte, não posso entrar muito nesta ideia, mas em boa parte das nossas vidas são governadas pela economia, que os clássicos de facto chamavam economia política, mas que não se dá como política e que impõe ao próprio poder político formal, existente, reconhecido como tal, limites cada vez mais estreitos. Quando nós vemos que a economia, digamos, quer evitar a constitucionalização do déficit, ou seja, do que for, é evidente que é a própria política, para não falar da democracia, que está a ser limitada nas suas prerrogativas e que o poder governante real está a lhes, não pode ser contestado pelos métodos clássicos ou pelos métodos habituais das democracias representativas, uma vez que ele não apresenta o seu rosto e não é responsabilizável como tal, e daí que uma das exigências para reavivar o movimento da pulsão democrática nas nossas sociedades hoje seria a exigência de democratização da economia através de uma repolitização explícita da economia. Toda a economia é política, pelo menos no sentido em que se refere à organização de poder numa sociedade, não é? À organização à formação, à regulação das relações de poder existentes numa sociedade. Hoje, no entanto, como ela é naturalizada, digamos assim, ou como é posta como uma condição suprapolítica e que a política deve observar, uma das exigências democráticas básicas neste momento para mim seria o que eu chamei já várias vezes a repolitização explícita da economia, se quiserem, política. A economia é sempre política. Isto poderia continuar muito, mas diria só para abreviar, programaticamente falando. Há tempo escrevi um pequeno texto num blog em que dizia que a democratização era a plataforma necessária e suficiente. Eu parece-me que na sociedade atual e perante nas encruzilhadas atuais em que nos encontramos, a exigência de democratização de todas as relações de poder, sem esquecer a economia, quer dizer, a democratização, tanto as relações que costumamos chamar políticas, tanto do poder político formal que existe e que confessa como tal, como do poder político informal, do poder oculto, é uma condição necessária. Parece-me que para as diversas tendências democráticas é também uma condição suficiente. Os partidos, só para pegar um pouco no que você disse há bocado, os partidos, eu não tenho desprezo nenhum pelos partidos, acho que os partidos, como movimentos de opinião, como organizações que propõem soluções, são de saudar, não é? São de saudar e fazem parte, provavelmente, do que será uma sociedade democrática ou em vias de democratização. Mas não quer dizer que os partidos devam ser os instrumentos através dos quais se governa. É completamente diferente nós defendermos a legitimidade democrática da existência dos partidos, como transformarmos os partidos em instrumentos necessários e obrigatórios
e obrigatórios da governação. E é evidente que parte dessa ideia, quando os partidos assumem esse papel exorbitante, são os cidadãos que são expropriados do seu poder de participação governante, que seria o que permitiria avançar no sentido de uma sociedade mais democrática. E agora estou aqui a tremer com a crítica severa que o Manuel me vai fazer. Muito obrigado, Miguel. Passo então a palavra ao Manuel Alberto Cabral. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, que aceitei com muito gosto, mas depois, no seguimento de uma confusões das quais sou 100% responsável e, portanto, penitencio-me. Enfim, acabei por chegar um bocado atrasado e disso vos peço desculpa. Além, enfim, de ter mudado horas, etc. Não, mas eu não tenho... Miguel não tem que ter receio nenhum, de resto eu já sabia que nós estaríamos em grande convergência e no sentido em que ele mudou menos do que eu, isto é, que fui eu que me vim cada vez mais a aproximar, digamos, do ceticismo democrático, uma democracia cética, qualquer coisa desse tipo, mas como costuma acontecer nestes processos, quer dizer, se calhar também já ultrapassei, agora já estou mais cético ainda do que ele. Dito isso, não é que eu não tenha avisado. Ninguém ouviu, não serviu para nada, e de qualquer maneira, mesmo que tivessem ouvido, as forças, digamos, os movimentos, os processos em curso, digamos, que eu chamei a atenção em uma série de textos, 2 éditos e um inédito, do qual vou dar aqui a primeira, não é a primeira primeira, mas é a primeira, porque ainda não está escrito, está apontado, e está manuscrito, portanto não existe, só existe o que é computadorizado, não é? Mas de facto já lá vão para aí uns 10 anos que no âmbito dos congressos que se realizam no mundo lusófono, os congressos de ciências, o Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, que é uma coisa que deve-se nomear o homem da ideia, que foi o Boaventura Sousa Santos, em 2000, em Coimbra, convocou, e desde então tem continuado, portanto já lá vão 20 anos, e foi muito regular durante 2 e 2 anos, agora um bocadinho menos regular, mas isso também tem que ver com a extensão aos países, ao Brasil primeiro, mas enfim, o Brasil tinha obviamente as estruturas mais que suficientes para acolher, reproduzir, digamos, o processo. Já em outros países foi mais difícil, e travou-se uma vez em Angola, e depois agora estamos nos ímpares, estávamos nos anos pares, em 2013 haverá em Cabo Verde, creio que se realizará. E nesse contexto eu fui produzindo textos que são de tipo ensaístico, portanto não académico, por isso e publiquei um diplomatique, até um ou outro saiu no estrangeiro e cuja ideia geral era esta: o fenómeno da globalização, para além, quer dizer, da sua dimensão económica conhecida, admitindo que a gente a conhece, mas em todo caso se há vindo, enfim, portanto, o primeiro texto deve ter uns 10 anos, foi no Porto, Congresso do Porto 2002, portanto tem exatamente 10 anos. Se não conhecíamos muito bem, se há 10 anos eu provavelmente, enfim, não sendo economista, embora não sendo economista, se calhar também não é um inconveniente, quer dizer, no contexto, não compreenderia todas, enfim, as suas implicações e sobretudo os seus mecanismos, mas os efeitos eu acho que sim, que era. E de então para cá isso não fez senão confirmar-se, e a própria crise, enfim, internacional, mundial, global é a palavra que estamos a viver, e que não será, penso, enfim, economistas presentes podiam-me chamar a atenção, talvez não se apresente necessariamente como
não se apresente necessariamente como um efeito da globalização, em todo caso teve a consequência de mostrar, magnificar os efeitos da globalização e de mostrar como hoje, quer dizer, a economia funciona realmente bem, nos países autoritários ou, enfim, de escassa democracia, democracias de tal maneira massificadas, de tal maneira subprime, quer dizer, como o Brasil, tipicamente, quer dizer... Aliás, despedindo a ideia de que havia uma afinidade eleitiva ou quase automática entre Exatamente, exatamente. Bem, isto é, quer dizer, uma revisão da matéria, quer dizer, uma regressão. Ora bem, exatamente. Digamos, a partir do momento que, e este era o argumento do primeiro texto, a partir do momento em que algumas das dimensões mais importantes do funcionamento de qualquer sociedade, a saber, a economia, as escolhas a esse respeito estavam congeladas e, portanto, no choice, no election. Quer dizer, é que se deixou de votar sobre a economia, ou porque os partidos apresentavam programas iguais, ou porque apresentavam programas diferentes entre si e diferentes do resto, mas no fim do dia, quer dizer, tinham que fazer o que tinham que fazer, não é? Uma exemplificação do título popular segundo o qual o que tem que ser tem uma grande força, tem uma força total. O enjeu, um dos objetos principais, digamos, da luta política, do discurso político e das eleições, da constituição dos partidos e das eleições, se esvaziava debaixo do nosso nariz digamos, de negação em negação, não é? Porque os partidos, os partidos deixaram de ganhar eleições, passaram a perder, não é? Porque entravam, quer dizer, com entradas de leão que iam fazer e acontecer, eu estou a pensar em Portugal em especial, quer dizer, mas saíam todos da mesma maneira porque a cartilha, digamos assim, ia tendo que ser engolida, e depois vinha outro que dizia que ele ia fazer o contrário, mas acabava por dizer, bom, e digamos, eu acho que o caso português é mais do que evidente, mas temos situações mais extremas, não é? Temos, neste momento, governos de países democráticos, designados, quer dizer, pela Banco Central Europeu, Comissão Europeia, quer dizer, e nós vamos ter, porque no dia em que se livrarem do Passos Coelho, então o Gaspar, quer dizer, vão pedir para ele ser Primeiro-Ministro. Para ser o Monte. Para ser Primeiro-Ministro. Ou ele, ou outra pessoa por ele, conhecendo, quase que diria que seja ele, que a gente já o conhece. Porque normalmente, quer dizer, vai para pior, portanto é melhor ficarmos com a da casa. Portanto, no choice, no election, quer dizer, nós não temos escolha, quer dizer, quando, ou seja, foi o fim daquilo a que, enfim, o período áureo da democracia, sobretudo na maior parte dos países, mas sobretudo nos mais recentes, o período áureo da democracia foi brevíssimo, foi de curtíssima duração. Da terceira vaga democrática, portanto, iniciada em 25 de abril de 1974, nós fomos os que gozámos mais, digamos assim, porque os outros ainda gozaram menos, se é que chegaram a gozar alguma coisa da democracia. Quando, digamos, quando terminou um período que terá começado entre guerras nos países escandinavos, nos próprios Estados Unidos, na Inglaterra, etc., e depois no pós-guerra, segundo pós-guerra, portanto após a Segunda Guerra Mundial, se generalizou e que o Lipset, que entretanto se tornou um reacionário, não é um conservador é uma pessoa interessante às vezes, não um reacionário, mas não chamou, digamos, o período em que a democracia era a luta de classes por via eleitoral, em que havia, digamos, programas minimamente alternativos, que de umas vezes ganhava mais, outras vezes ganhava menos, e avançando, os próprios partidos conservadores eram obrigados a manter, quer dizer, nomeadamente tudo o que tinha a ver
com o chamado famoso Estado de Providência, que Providência, obviamente, o Estado não tem rigorosamente nada, porque nunca deu nada a ninguém que não se tivesse tirado primeiro, antes, não é? Portanto, fica o welfare state, para não traduzir a expressão inglesa, e que começou, enfim, como não interessa agora perdermos na história, mas, portanto, há a frase do Lipset parece-me feliz, a luta de classes por via eleitoral, e, naturalmente, ao tornar-se pacífica e eleitoral, a luta de classes tornou-se menos agraveixa, mas de vez em quando ainda havia alguma, e as pessoas sabiam, digamos, de uma forma geral, ao que vinham, e posicionavam-se nos respectivos tabuleiros, e que começou a adquirir o saporão. A crise, nesse aspecto, é uma crise já de uma democracia que já não subsiste, senão pelo trade-off, o chamado, portanto, a legitimação pelo output, quer dizer, ou seja, de envolver, já que não havia valores, digamos assim, em escolha, foi dado dinheiro que não existia, futuro, quer dizer, que se foi antecipado. Quer dizer, a pessoa tinha a casa, a pessoa tinha o automóvel, quer dizer, até ao dia, a pessoa tinha um título universitário, que hoje não vale nada, quer dizer, metade dos doutoramentos que foram dados nos últimos 15, 20 anos em Portugal são separados, não são transacionados em mercado nenhum. Os das humanidades e ciências sociais não são transacionados praticamente em sítio nenhum. Os científicos, eventualmente, técnico-científicos, poderão encontrar, mas nunca, quer dizer, os valores, enfim, que se previa. Tudo isto tem um feedback monstruoso sobre a mobilidade social, portanto, todos esses mecanismos oleados e que iam legitimando, digamos, davam tangibilidade, digamos assim, à democracia. No segundo papel que eu escrevi, já não é... Sim, chama-se qualquer coisa em direção a um liberalismo pós-democrático. Portanto, nós vamos continuar a ser livres, no sentido de dizer mal de governo, não servirá para nada, mas não vamos presos, portanto, quer dizer, não é uma ditadura, é melhor que a China, mas, ou a Rússia, que são os países. Portanto, isso é muito importante o que o Miguel disse e que, digamos, está implícito no que eu pensava dizer, mas vale a pena realmente sublinhar, é que, ao contrário do que nós acreditamos, eu acho que cheguei a acreditar, mostra como uma pessoa pode ser ingênua, acreditar que havia um link, ou houve uma relação virtuosa entre democracia e crescimento económico e o welfare state e, portanto, proteção das pessoas na saúde, na velhice, no desemprego, etc. Na escola, temos 4 pilares, na verdade são 3 pilares. A escola não é um pilar, a escola é um investimento, não é um dar. É um investimento de quem lá vai. E aqui, digamos, a teoria de capital humano é suficiente para dar conta, não é preciso outras mais democráticas. Eu sobre isso, enfim, estou entendido. Mas veio com o pacote e foi, digamos, comprada com o pacote. E nós acreditávamos, de facto. E hoje mostra-se que é exatamente o contrário. Hoje os países democráticos têm uma dificuldade monstruosa. A Grécia, quer dizer, a Itália, quer dizer, não se conseguiam ver livros, quer dizer, do Berlusconi. Extraordinário, quer dizer, Berlusconi é afastado pelo eixo do mal. Quer dizer, ele tornou-se bom. Provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, se apresentar, se houver eleições, se ainda houver eleições, e se ele se apresentar, quer dizer, rezem, porque não se sabe o que é que vai acontecer. Portanto, isto estava escrito nas cartas, e com o 11 de setembro, e antes de 2008, portanto, estamos num período lá, enfim, início do século XXI, este século até agora razoavelmente funesto, nós entramos, quer dizer, à boleia, a própria ideologia, à boleia do inimigo externo, portanto, da invenção do inimigo externo, do sistema, ou seja, a externalização de um inimigo vis-à-vis de um sistema global, que, de facto, há uns indivíduos que não se comportam de acordo com as regras, bom, são devidamente, digamos,
não é que eu sequer aprove, quer dizer, a regra por eles adotada, mas a verdade é essa, quer dizer, não, essa regra não pode ser adotada duas vezes. Quem adotar uma, quer dizer, será devidamente erradicado. E pronto, agora temos vamos ver a Síria, o episódio do momento, já se viu um bocado o que é que se passou nos outros países, ninguém sabe o que é que há de fazer daquilo, deve ser do ponto de vista económico, quer dizer, tudo aquilo perdeu qualquer interesse, o eixo, quer dizer, do crescimento económico passou para o outro lado, e eu, na sequência de um livro schmittiano, um livro algo muito realista, eu não sei muito bem se ele é filósofo, se ele é cientista político, ele ocupa-se de direito e continua a publicar com parcimónia, que era o que eu devia fazer, não é? Porque assim repetia menos as asneiras. Um italiano chamado Danilo Zola, mas escreveu em inglês, enfim, não sei se escreveu diretamente em inglês, imagino que sim, está publicado em inglês, e foi publicado em inglês em primeira edição, um livro que tem um título muito interessante, chama-se Democracy and Complexity, e onde a mensagem é que estas sociedades, integrando a dimensão económica que está, por assim dizer, fora da eleição, se tornaram demasiado complexas para serem governadas por um método tão tosco como é o ato, quer dizer, de meter papeizinhos dentro de caixinhas e esperar que daí saia alguma coisa. Porque, de facto, quer dizer, a improbabilidade é manifesta. E, portanto, quer dizer, os resultados das vidas passam a vida a ser corrigidos pela realidade. E o Zola não vai ao ponto de dizer porque não ajustar a democracia à realidade, mas não anda muito longe, e por acaso no fim até ele não propõe, mas admite uma evolução no sentido de Singapura, por exemplo, parece que funciona na ponta da unha. Bom, e então aquilo a que eu chamei um liberalismo pós-democrático. Portanto, a gente esquece a democracia, certamente a democracia como forma eleitoral, pacífica de dirimir a luta de classes, assim, negociar, quer dizer, interesses reconhecidamente diferentes, contraditórios, quer dizer, no limite, e que é preciso acomodar, e que o soberano não pode acomodar eternamente, não é? Porque portanto, cobrar sobre o futuro, não é? Para um diz, mas e eu? Tomo. E eu? Tomo. Bem, Portugal, desde 1995, é assim, quem diz eu recebeu, agora eu. Portanto, quando diz eu não tenho nada a ver com o que aconteceu, eu tenho. Quer dizer, quando eu olho para a minha vida, no 25 de abril até cá, eu beneficiei. Quer dizer, muito pouquinho, claro, comparado com qualquer, mas seguramente que, por exemplo, quer dizer, o sistema de reformas português até há muitíssimo pouco tempo era 10 vezes mais generoso que o francês, que em contrapartida tinha a malta, quer dizer, a cotizar há mais de 50 anos. Mas mesmo assim ninguém saía com mais de 2/3 na melhor das hipóteses. Depois, para cima disso, cotizava ele próprio, com a mão do Estado francês por baixo, para instituições de tipo mutualista, claro, não era para jogar na bolsa americana, e quem tinha descontado mais, recebia mais. Mas os espanhóis já resolveram esse assunto há mais tempo, avisaram, disseram vocês, a partir daqui, 2.800 euros brutos, top. Agora, quer dizer, quem ganha por cima disso, quer dizer, trata de si, e quem poupar, poupou, e não poupou, poupasse. E nós, enfim, andámos até 2007. Agora, a partir de 2007 começou-se a contenção. Ora bem, portanto, e ficaríamos contentes, sobretudo a mídia e os intelectuais mais ou menos de serviço, ficámos contentes, podíamos dizer mal do governo, aliás, a nossa mídia, porque ninguém a lê, sobretudo a escrita, porque ninguém a lê, escreve para si própria, como escreve para si própria, ninguém a lê, e portanto só diz mal do governo, quer dizer, não há, tudo aquilo, digamos, às vezes até pode fazer cair o governo, mas não faz cair mais nada. Exatamente. Portanto, é um jogo perverso, mas, digamos, relativamente inocente, quer dizer, lá vamos nós outra vez, e agora termino dizendo que um dia tive uma epifania. Tive mesmo.
uma epifania. E a epifania é uma epifania lusitana. Portugal é pioneiro do desvendar uma coisa que eu chamo a ficção democrática. A democracia é uma ficção. É óbvio. Quando funciona, seja porque funciona bem, seja porque funciona com o subprime, que é a mesma coisa que bem, sem a gente saber que lá mais à frente alguém vai pagar a fatura, provavelmente nós mesmos, mais velhos, com menos hipótese de nos virarmos, estou a pensar em mim, isso foi descoberto em Portugal. Por uma razão que esta conversa já me ajudou a equacionar como hipótese. Portugal teve uma revolução muito folclórica, duração muito curta. Quando o meu antigo estudante Diego Palácios foi, por exemplo, tentar entrevistar as pessoas ativas nas comissões de moradores e que tinham dado lá cartazes, metade não se denunciava, dizia, não me lembro, era muito novo. Durão Barroso. Era mesmo, Durão Barroso. Era muito novo, uma pessoa, desculpe. E outros que não eram Durão Barroso, evidentemente, a esmagadora maioria, mas não queria. Quer dizer, não falem nisso, até me chateia, quer dizer, ainda me podem chatear. Ainda me podem chatear e a mim chateia, porque, enfim, dá-me saudades e tal. Não vale a pena, vamos para a frente. Talvez até por isso o desencanto é brutal. Quando as pessoas perguntam porquê é que não acontece nada, é porque as pessoas sabem que aconteça o que acontecer não serve para nada. E, portanto, quer dizer, pouco-me ao trabalho de ir reverificar pela enésima vez que é totalmente inútil. Votar, somos os campeões do não votar, de vez em quando, quer dizer, agora nas últimas, votou um bocadinho mais, porque, enfim, tivemos medo que o turista francês não voltasse para a casa dele, mas felizmente voltou. Mas na próxima, provavelmente, se não houver aggravation, as pessoas falam. Mas os portugueses descobriram uma coisa. É que, ao contrário do que se crê habitualmente, historicamente, é verdade que da primeira vez que o voto foi inventado, ele foi inventado como um direito. Mas logo negociado. Exatamente. One man, one vote, todos esses. No tax, no vote, no tax. Mas isso foi a primeira e a última. A Inglaterra nunca conheceu esse período. A Inglaterra foi alargando lentamente, quer dizer, digamos, a circunscrição. As pessoas foram entrando, normalmente geralmente as pessoas que viram ligado à guerra, a grandes crises, a guerra, o Kuznets explica isso muito bem, quer dizer, como depois da guerra, quer dizer, há o tributo do sangue, quer dizer, é retribuído, e são momentos de, digamos, de igualização, de remediação de desigualdades, etc., países como a Inglaterra, os Estados Unidos. Mas os portugueses descobriram, se tu lá nas províncias, nas freguesias, que, como no Brasil, o voto é, sobretudo, uma obrigação. Os partidos passam a vida, quer dizer, voto por nós, voto. E descobriram uma coisa chamada boicote. O boicote, se eu quero obter um resultado, eu não voto em ninguém. Louçã, uma vez, foi... Votem em mim. Eu disse, não, a gente disse em ninguém. Não há aqui espertos. Você não é diferente. Não, a gente não vota enquanto não puserem cá o médico. Ou a rotunda. Whatever. Ou as freguesias, os conselhos antigos que queriam ser outra vez, etc. Não é por acaso que o antigo presidente Sampaio se passava completamente com os boicotes. Talvez porque na sua... lá no centro etéreo, onde ele subiu, teve também ele uma epifania. Interpretou-a no sentido oposto ao meu, mas isso era o costume. Costumava acontecer, portanto também não foi novidade. E ficou furibundo.
Porque era a exposure, como se diz em inglês, a pôr a nu, não é? Que não, vocês é que querem que eu vote, eu não quero votar. Se vocês querem que eu vote, então ponham cá o Fontana. Extraordinário. Não é? Espertos. De modo que a minha teoria é essa. Quer dizer, o voto são os que o querem, que são, quer dizer, portanto, os confiscadores do voto. O partido é isso. Os partidos, quando dizem, não se pode ser contra os partidos porque os partidos fazem parte do partido. Não necessariamente estes. No minuto em que estes acabarem, aparecerão imediatamente outros. Porque o partido é a expressão, como tu disseste, da opinião e das diferenças. Portanto, há sempre, podem chamar-se... Não, devia ser, mas não é. Quer dizer, de facto, agora são instrumentos, são canais obrigatórios. 3 grupinhos, quer dizer que, como é que se diz, é uma oligarquia pura e dura. Em Portugal também nota-se uma dificuldade particular de regeneração partidária. Nos outros países é relativamente frequente. Essa é boa. Você acha? Então, os Estados Unidos. Os Estados Unidos mudaram uma vez em 250 anos. Estou a falar em Itália, em França, os grandes Não, partidos. a Itália, graças aos... Porque os juízes fizeram aquilo que não se atreveram ainda a fazer aqui, não é? O poder dos juízes, já sabe qual é, não é? Sabe qual é o poder dos juízes, não é? É o que eles têm lá na garganta. E agora é nas escutas, não é? E, portanto, têm os partidos... Há uma judicialização, com certeza, muito grande agora. Mas quer dizer, quem pôs termo ao rotativismo italiano foram os juízes. Para pior. Exatamente, para pior. Viu-se. Exatamente. Eles levaram triunfalmente o outro senhor, quer dizer, ao poder. Porque os franceses também andaram nessa. O de Gaulle chegou, mudava, depois vinha o outro, mudavam as regras do jogo e os partidos rearranjavam. As pessoas são absolutamente as mesmas. Portanto, isso é um problema de prosopografia, quer dizer, é uma ciência que existe para ver quem são. Não foste tu, foi o teu pai, não foi o teu pai, foi o teu avô, já o La Fontaine, aliás, antes de La Fontaine, os gregos sabiam. Portanto, não é verdade, não há partidos novos. Nem os partidos portugueses eram novos em 74. Ao contrário do que alguns jovens colegas meus, enfim, escrevem livros dizendo a criação do sistema partidário português. Por acaso, estive no júri do principal e disse, não é bem assim, ele já existia. O mais importante de todos já estava farto de existir. Quer dizer, o Partido Socialista também já tinha levado, demorou tempo a, digamos, a abrir escritório, mas e o PSD, com certeza, então, foi criado, quer dizer, por Sá Carneiro, na base da democracia, da liberdade. Porque o Sá Carneiro não veio dizer os pobres coitadinhos e não sei o quê. Não. Ele foi ao Marcelo e disse, eu quero ir às prisões, ver a situação dos presos políticos. Mas o capitão disse, não, então eu saio. Sobre a questão da liberdade. Não foi sobre a questão do crescimento económico. Como estamos agora a verificar, o crescimento económico segue o seu caminho. Não é? Portanto, portanto, quando pergunto se ainda vivemos em democracia, a minha resposta é nunca chegámos a viver, ou vivemos durante muito pouco tempo, dependendo dos países, das circunstâncias, das conjunturas. É uma ficção maravilhosa quando funciona, não é? Então, sobretudo para nós, para os intelectuais, para as pessoas da palavra escrita, ótimo, pode, enfim, dizer tudo o que pensa e o contrário, quer dizer, e somos nós que sustentamos, enfim, o ramo pensante daquilo que os proletários de Inglaterra chamam de thinking classes, quer dizer, mas com um tom de profundo desprezo, não é? The thinking classes, the working classes, and the thinking classes. Convinha-nos muito, mas infelizmente neste momento não funciona. Em Portugal as pessoas não acreditam, quer dizer, há décadas, 20 aninhos, bem medidos, quer dizer, bem medidos, mais talvez. Pois há umas ilusões temporárias, Dr. Cavaco, estou a falar do Primeiro-Ministro, porque também, digamos, houve uma abundância que evidentemente, quer dizer, é sempre boa, não é? É sempre agradável. Eu acho que foi ele que inventou o subprime, quer dizer, quando a primeira vez que veio no Natal aumentar as pensões na véspera de Natal, e eu fiz estudos,
Havia pessoas lá do outro lado que, no limite dos limites, diziam que generoso, como se eu estou aqui a dar do meu, não é? Quer dizer, como era tão pouco, eles pensaram que era eu que estava a dar. Mas não podiam ser muitas, coitado, quer dizer, não é? Exatamente. That's what I think, neste momento. Não believe, quer dizer, que eu neste momento penso, amanhã, quer dizer, se acontecer alguma coisa boa, pode ser que eu mude. Acho que é um excelente mote para o debate, que está desde já aberto. Carlos Vargas. Não sei se assim, depois pela esquerda. Admitindo que estamos no fim de um ciclo da história portuguesa, tem sido marcado nos últimos 600 anos pelos vários ciclos, desde a ida a Ceuta, em 415, vai fazer 500 anos, pouco tempo, que construímos vivências extraordinariamente benéficas do ponto de vista do usufruto do bem-estar, sem correspondência a mérito / organização. Estamos a falar da pimenta da Serra Leoa, agora, do ouro do Ghana, Costa da Mina, do cravo e da canela da Índia, da seda e da porcelana da China, da prata do Japão, do ouro do Brasil, do café de Angola, do café, do cacau. O último foi, enfim, o botão e as ajudas soi-disant comunitárias. Como se alguém ajudasse alguém. Acorda para a gente sempre buscar. No fim de cada um desses ciclos, certamente que houve situações muito críticas e de decréscimo bruto de rendimentos e de bem-estar. Pelo menos ao nível que estavam habituados. Talvez aquele que, do ponto de vista histórico, seja mais notório. Enfim, há dois. O fim do século XVI é a desgraça, não é? E depois o fim do ouro do Brasil. E a seguir com as invasões francesas. Ou seja, a sociedade portuguesa teve vários socos no estômago depois de ter enchido a barriga com tudo o que havia. É um regime alimentar um bocado malsão. Estava obeso. Exatamente, vai de obesidade. Possivelmente nós estamos aqui numa coisa, num ciclo desta natureza. Não estava a falar sobre Portugal. A pergunta agora que nos interessa é como é que se pode prever ou antever o que é que poderá ser a reação da sociedade portuguesa num tempo próximo, sabendo que no histórico estes vários ciclos eram umas azias muito grandes. E, por outro lado, temos aqui uma globalização exponencial, jamais vista, que assenta no tal domínio de um plano político, um plano económico sobre o político, em que o económico é uma coisa tão absurda quanto isto, que é o crescer por crescer. A lógica implementada, no fundo, não é crescer para satisfazer alguém na sua qualidade, na sua instrução, na sua inovação, mas sim satisfazer, enfim, as instâncias, provavelmente de difícil identificação, que impõem o crescer por crescer e que levam ao absurdo da insustentabilidade económica e dos próprios recursos. E depois todas as outras disciplinas que são consequências, as ambientais, etc. Ou seja, neste emaranhado de confusão, particularmente nesta sessão que agora temos, de soco no estômago, do obeso, que estava a pensar que era rico, enfim, com o dinheiro dos outros, o que é que se prevê do ponto de vista de convulsão social? Quer dizer, não estou a falar no plano político, porque esse é mais do mesmo até que alguma coisa rebente, porque provavelmente temos aqui a tal panela de pressão que não foi tendo, enfim, as saídas de vapor suficientemente controladas, provavelmente no caso da Europa e no caso dos países do sul mediterrâneo europeus, em que a linha da pobreza já lá chegou. Os outros luteranos, calvinistas e protestantes gerem melhor esta relação económica. Os latinos e católicos têm esta dificuldade de se acomodarem. Queria que vocês pudessem dizer. Apesar de tudo, acho que apesar de tudo há essas diferenças na América, os países do Sul e os católicos e os protestantes. Eu penso que há uma crise da Europa e do papel da Europa no mundo, que é as convulsões sociais e políticas, porque confrontam-nos com o risco de um recrudescimento
superficial, como todos são sempre do nacionalismo, do tribalismo, outra vez, quer dizer, uma balcanização, quer dizer, quando se celebra um bocado euforicamente, às vezes, a gente sai do euro, isto depois, e é pelas nossas próprias forças. Subestima-se o que seria a desintegração. A UE não merece, a atual UE não merece estima nenhuma, mas subestima-se muito facilmente o que significaria a sua desintegração em termos de cada país, de balcanização do espaço europeu, de completa secundarização, ainda maior do que a que está já em curso da Europa no mundo, como se costuma dizer, da Europa como potência, etc. E de toda a veleidade, já não digo democracia, mas de Estado de Direito, liberdades, à escala global, aqui e nos outros sítios. Aqui e nos outros sítios, isso é muito claro. Por outro lado, eu não tenho fé naquilo que penso que seria a solução ou que seria a via, porque acho que não vejo nenhum sinais animadores disso, mas entendo que o Estado, em certo sentido, o Estado de Providência, com a privatização enorme, a privatização agora não no sentido económico, mas a privatização dos indivíduos, esta técnica de toma lá e cala-te, não é? Quer dizer, votas e calas-te e não participas mais, permitiu um pouco a ofensiva oligárquica muito forte que agora se tem, porque além de haver a crise, há de facto uma repartição muito desigual dos encargos. Eu pessoalmente nunca pensei, e estava bem acompanhado, quer dizer, no caso de Oriados, pouco antes de morrer disse, nunca pensou que a regressão dos direitos sociais a que assistiu ainda, e ele morreu em 96, fosse possível. Nos anos 70 nós pensávamos, rapaz, o capitalismo é uma chatice, porque é o trabalho, é não sei o quê, mas não, nunca pensámos que pudesse haver uma inversão tão rápida das coisas, e esta espécie de moral neo-vitoriana, quer dizer, isto não é uma expressão científica, mas é em parte o que se passa, esta ferocidade de punir os pobres, não é? Quer dizer, de que a pobreza é um estigma, é uma inferioridade moral, de que o êxito... Uma linguagem que em Portugal e nos países do Sul passa muito mal. Não passa. Quer dizer, o que tem como é que se diz? Tem consequências, tem obrigações. Quer dizer, mas há uma resignação muito grande. Não, isso é outra coisa. Uma resignação muito grande em Portugal, e depois embora eu subscreva boa parte, o essencial que o Manel diz sobre isto do subprime, como é que foi manipulado e como é que as pessoas foram de algum modo iludidas com isso, é verdade que do ponto de vista do cidadão comum e das pessoas comuns, a conduta não foi sempre tão pecaminosa assim, porque eram os entendidos, digamos, os bancos, eram as autoridades económicas, que lhes diziam: tenham crédito, não sei o quê, não seja parvo. Portanto, quando o Pacheco Pereira dizia isso há pouco tempo, quando os jovens compravam as casas a 20 ou 30 anos, em certo sentido era um comportamento económico racional, não estavam a fazer extravagâncias. Com a informação disponível não é fazer. Com a informação disponível não estavam a fazer extravagâncias, quer dizer. E agora... Não, era proporcional, quer dizer... Enfim. Por outro lado, penso que é insustentável também, mas é uma discussão que levaria mais longe, não é? Quer dizer, a generalização do modo de vida que houve nos anos 60, 70, etc., a generalização à escala planetária mesmo, e o seu crescimento exponencial sempre na Europa, esse modelo de consumo era insustentável. Eu penso que nós poderíamos, é uma convicção intelectual, que poderíamos viver melhor, mais agradavelmente, mas não dessa mesma maneira, quer dizer, por outro lado, a grande fraqueza da democracia foi a privatização, no sentido da ausência de participação. Eu penso que a democracia exige a participação, o princípio, para os clássicos, convém sempre voltar lá, o voto, a eleição do representante ou do magistrado, não era democrático, era oligárquico, era um método de oligarquia, que era escolher os melhores para certas funções que exigem os melhores. O método democrático era o sorteio, ou a rotatividade. Há certas funções, porque todos tinham iguais responsabilidades. E nós esquecemos um pouco esse sentido
da participação democrática, que não há almoços grátis, de facto, quer dizer, se queres a democracia tens que participar, se queres... É isso. Pronto. E seja por via de se atribuir às entidades privadas, capital privado, quer ao Estado democrático, às burocracias, houve de facto um incentivo e uma adesão enorme das pessoas a essa privatização. Perde o sentido da universalidade da cidadania, do cidadão. Nós somos todos diferentes, mas a precisamente convencionarmos, estabelecemos, quisermos uma coisa que há para certos efeitos, somos todos iguais. Todos, homens, mulheres, com esta orientação sexual, com esta cor de pele, com desta terra ou daquela. E hoje o que assistimos é muito mais à explosão à fragmentação da cidadania em reivindicações identitárias, que usam a mesma lógica do boicote, não é? Quer dizer, usam um bocado essa lógica do boicote, mas não para reclamarem direitos universais ou universalizáveis, mas é a guerra de todos contra todos. É a guerra de todos contra todos. Não vendo que reforçam sempre o poder tutelar quando as minorias reclamam a proteção, que lhes sejam garantidos discriminações positivas, etc., aceitam ao mesmo tempo um controle extremo e a situação pode se inverter muito rapidamente sobre a sua identidade. A questão do boicote, por acaso, é diferente mesmo. Não, é diferente. É joga mesmo o símbolo e vira a mesa. Quer dizer, diz vocês querem... A gente vota quando vocês dizerem que... Não, a do boicote é diferente, mas dizer não quer armas nucleares no Conselho da Chamuda. Não, isso é assumível. Isso é outra coisa diferente. Não quer lixeiras. Diferente. Pode acabar por se sobrepor, é verdade. Mas aquilo que a mim me interessava era realmente o dizer... Eu percebi também vocês é que querem que eu vote. Estou a brincar, quer dizer, eu não pedi. É só uma resposta sobre a questão dos ciclos portugueses. Bom, eu acho que há uma generalização que eu me atrevo a fazer. Eu não sei se é possível fazer contas e ver se esta correlação inversa que eu vou estabelecer é documentável. Em todo caso, parece-me sociologicamente e politologicamente bastante evidente que as diferenças, as desigualdades dentro dos países ricos estão a aumentar e vão continuar a aumentar na proporção em que diminuem as diferenças entre os países ricos e pobres. E é nesse sentido que os defensores da globalização sempre disseram isso, e que era uma legitimação global, mas desconhecida, não reconhecida localmente, sobretudo nos países onde havia uma ficção democrática minimamente credível, e é isso que se está a rasgar. Embora a igualdade seja completamente diferente, falar em igualdade entre países ou coisas, porque... Digamos, há uma questão económica, não há dúvida, desde logo económica. Tanto mais que esses países que são extremamente... que estão a igualizar-se aos mais desenvolvidos não primam pelo igualitarismo interno. Não, pelo contrário. Nós temos que ser mais desiguais porque eles são extremamente desiguais. É a maneira que nós temos de não ser kicked-out completamente. Aliás, a utilidade dos chineses, não havia visto o gajo, não lembro como é que se chama, dos principais supermercados, outros quase de espanhol, a dizer que os espanhóis tinham que se inspirar no modo de trabalhar dos chineses que trabalham em Espanha. Quer dizer, dos bazares, não é? Como nós chamamos bazares, nós chamamos lojas chinesas. E, portanto, isto é apresentado como se queremos ser competitivos, temos que ser como eles. Mais três intervenções, do Ascêncio Freitas, do Nuno Souto Maior e do António Pedro Dores. Só que eu ia fazer duas ou três perguntas. Consideram o Sr. Cavaco Silva um homem culto? Então, não respondem. Nós aqui estamos a discutir sobretudo as estruturas. Estar a pessoalizar, não sei se... Não, mas é que tem que se pessoalizar para entendermos o nosso problema, não é o problema dos outros. Olha, eu respondo. Nós já tivemos políticos mais ou menos cultos, tipos de cultura diferentes. Jorge Sampaio é melómano,
Tomás Soares escreve 3 livros por semana, o António Guterres era cultíssimo, sabia tudo sobre tudo. E não é por isso que O senhor Mário Soares, os senhores não conhecem. conheço, por acaso conheço, no sentido em que está a dizer. Não Conheço muito bem. conhecem. Mas, Não conhecem. Mas digamos, não é um homem inculto no sentido habitual das Mas pessoas. eu não morro de simpatias pelos personagens, o que é que quer que lhe diga? O Soares é um retrato, se quiser, é um homem de letras, como antes se dizia, preza o convívio de escritores, lê. Mas tem outros problemas. Olha, Pois tem outros problemas. É isso que estou a dizer. O Cavaco Silva não é letrado, não tem cultura humanista. Não, provavelmente já não se lembra. Então vamos. Mas o Salazar, em contrapartida, devia saber ainda o latim e o grego que tinha aprendido no seminário. Vamos a esse ponto. Lembram-se quando ele dizia Portugal é um oásis. Nós estamos no pelotão da frente. Isso foi o Guterres. Palavras dele. E os bancos, que não andam propriamente a dormir, aproveitando-se dessas palavras, começaram a dar facilidades, baixando os juros e vendendo casas aos desgraçados que se enforcavam ali assim, por causa destas palavras e destes conceitos assim atirados para o ar. E hoje temos este resultado, porque ele, antes de acabar o mandato dele, abandonou o governo. Já se esqueceram por isso. Ficou um sujeito de já nem se lembra, ninguém se lembra do nome dele, com o menino nos braços, sem saber o que é que lhe cabia fazer. Eu lembro-me porque sou E fizeram dele Presidente da República. Quem mais faz paga, mas... E a Alemanha é que está a comandar toda esta coisa. Faço mais uma pergunta. Quando dividiram Berlim, no fim da Segunda Guerra Mundial, onde é que ficou o ouro roubado por Hitler? Nos outros países que invadiram. Alguém pensou nisto? Há algumas coisas escritas sobre o ouro, sobretudo. Ficaram nos bancos suíços, em grande parte. Não, em grande parte estão, não está o ouro. O ouro foi fundido e foi pintado, como se fossem umas toscas obras de arte, e está a parte em bancos suíços. O resto, que é a maior parte, está tão visível que nenhum satélite o detecta. Está na mão dos franceses. Os alemães fizeram aquilo que o Churchill chamou cortina de ferro. Eles montaram novamente a cortina de ferro, mas voltado ao contrário. Estão aqueles países mais pobres a produzir para eles, quer dizer, retiraram fábricas de vários sítios, da Espanha, por exemplo, tiraram várias e colocaram lá. Porque não é só por ser mais barato. Quer dizer, dá mais lucro. Aliás, por ser mais barato ou mais caro é isto é uma coisa que eu não posso. Isso é uma coisa que eu não posso provar aos senhores. Mas há uma coisa que toda a gente devia saber. É que a Alemanha tem uma conta 2 no Bundesbank. Dinheiro sujo vindo em contentores dos Estados Unidos. Da droga vendida na rua. Eu, aqui há uns meses atrás, eu podia dizer-lhe a medida dos fardos e tudo. De modo que a Alemanha hoje pode fazer o que quiser, a Alemanha é que manda, e não, até que haja um estouro, como um balão que rebenta, porque quando os Estados Unidos iam na segunda versão da bomba atómica, os judeus já iam na quinta. Na quinta. E hoje não sabemos, mas eles não estão a fazê-la lá. Muito bem, Excelência. Fica a sua intervenção. Nuno Souto Maior.